Este programa é livre para todos os públicos. Um bom dia para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor e também para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela. Eu sou missionária da comunidade Canção Nova já fazem, agora dia 27 de janeiro, 9 anos que eu estou aqui na comunidade, que eu disse o meu sim. E é muita alegria que eu venho partilhar a palavra com vocês aqui hoje. Eu não sei se para vocês aí está calor, mas daqui está muito calor. Mas Deus tem muito para fazer, então a gente vai sentando, vai acalmando o coração, que no final tudo dá certo. E hoje foi me proposto partilhar sobre um tema que chama desabrochar. E aí, quando eu recebi esse tema para pregação, eu fiquei assim, meu Deus, o que Deus quer de mim? Porque a gente vai entendendo que quando Deus nos propõe algo, primeiro Ele quer falar com você. E quando esse tema chegou a mim, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas antes de começar essa pregação, a palavra nos diz que a todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e rouba. Depois, ele diz, a todo aquele, preste bem atenção, a todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem um maligno e rouba. E a todo aquele que ouve e entende, produz frutos. O que vem dizer que se você ouve a palavra e você não entende, aquela palavra ela não vai produzir frutos no seu coração. Então, no começo dessa pregação, eu já quero pedir ao Espírito Santo de Deus que acalme o nosso coração. Diante daquilo que nós já vivemos, diante da pregação do Rodrigo, que falou muito, não sei para você, mas para mim falou, da profecia, do chamado que eu tenho, da juventude que me é chamada a ser gaça pelas almas, por aquele chamado que tinha ali a Timóteo, mas que também é um chamado para você. E eu venho pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha falar o nosso coração e que nesta manhã o maligno o demônio não tenha poder para roubar uma só palavra que seja dita aqui. Amém? Então a gente vai ouvir e vai acolher a palavra de Deus. Vocês creem que a palavra de Deus é capaz de produzir fruto no meu coração e no seu coração? Amém. Então eu já começo aqui a partilhar com vocês que, como eu disse no começo, como me deu o tema, né? Desabrochar. Eu não sei vocês, mas quando veio o tema desabrochar, a primeira coisa que eu pensei foi numa rosa. E eu gostaria até que a TV pegasse a imagem dessa rosa linda aqui, que o evento preparou para a gente. E eu falava para Deus, Senhor, mas o que eu vou falar de desabrochar? E aí Deus me falou, comece pela semente. É lá que tudo começou. Nenhuma rosa do nada nasce assim, ela teve todo um processo para ela chegar nessa beleza que ela está hoje. E é sobre a semente que eu quero falar, é na semente que eu quero começar. E eu fui lá e procurei uma semente, fui comprar uma semente. Não é a semente da rosa, porque a semente da rosa é pequenininho. E como eu ia mostrar para vocês, e mostrar aqui para a TV, é uma semente de girassol. É uma semente grande. E hoje nós vamos ter uma aula de semeadura. Isso. Eu não vou confessar para vocês que eu não sou muito boa com planta. Mas, pela pregação, eu fui atrás de uma agrônoma e ela foi me explicando todas as coisas. Então, eu convido você hoje a fazer uma analogia desta semente com um talento que Deus plantou dentro do seu coração. Você sabia que tem talentos plantados dentro do seu coração? Se você não sabia hoje, você já sabe. E essa semente, falando um pouquinho dela, vou colocar aqui para a TV pegar. A semente ela tem uma casca que ela protege o embrião que está dentro dela. Essa casca ela chama tegumento. E essa casca aqui, para que a semente ela possa germinar, para que o embrião venha para fora, ela precisa ser quebrada. Então, esse tegumento aqui, ele precisa ser quebrado, essa casca. E é uma casca dura. Tem algumas sementes que têm a casca mole, outra tem a casca mais dura.
mas ela precisa ser quebrada. E da onde que vem essa força para quebrar essa semente? Vem da água. Nenhuma semente, ela é germinada sem a água. Dentro dessa semente contém um embrião. E neste embrião contém tudo aquilo que a planta vai ser. A flor, que espécie que ela vai ser. Dentro de você, Deus plantou uma semente com embrião. E neste embrião tem toda a potência que você vai ser. Toda a potência na sua casa, no seu trabalho, no seu local de evangelização. Toda a potência que o dom de Deus comporta está dentro dessa semente que está dentro de você. Mas se a semente permanecer assim na casca, nada vai acontecer. Ela precisa da água. E para nós, esse processo da natureza, para entrar a água lá dentro da semente, é um processo difícil. A natureza gasta muita força para que isso aconteça. Mas no momento que nós regamos ali aquela planta, e que a água chega até aquela semente e é germinada. Para nós, cristãos, quando nós falamos de água, nós estamos nos referindo a quê? Alguém sabe dizer? Ao Espírito Santo. No Catecismo da Igreja Católica, ele nos deixa bem claro. O Espírito Santo é a água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. É Ele que nos ensina a recolher na própria fonte, que é Jesus Cristo. Ora, não há vida cristã. Ora, na vida cristã, mananciais onde Cristo nos espera para nos dar de beber o Espírito Santo. Então, para nós, para este coração orante, esta água que faz a semente germinar é o Espírito Santo. Só que aquela casca que, ao mesmo tempo, protege aquela semente, uma hora ela pode ser rompida. Ela precisa ser rompida. Quero te dizer que o dom que foi plantado em você, essa semente, ela não pode ficar semente pelo resto da vida. Como nós dissemos na pregação anterior, há um desígnio, e esse desígnio só vai acontecer com esse processo. E o que tem acontecido hoje com os jovens, e aqui eu estendo para aqueles jovens há mais tempo, aqueles que são jovens há menos tempo. O que tem acontecido hoje é nós vivemos um processo de frieza. Os jovens já não têm mais aquela ousadia, aquela coragem, aquele fervor, e eles estão vivendo num processo de frieza, onde o local em que me é confortável, ali eu estou. Nós aqui, muitas vezes, chamamos de zona de conforto. E eu quero te dizer que na zona de conforto, nada nasce, nada cresce. Nada acontece na zona de conforto. E o Papa Francisco, ele disse, na Jornada Mundial da Juventude, eu peguei aqui a fala dele porque eu achei muito forte, em 2016, lá na Cracóvia. Ele que já via a situação daquele jovem, hoje, ainda mais potencializada essa situação, ele disse: há outra paralisia ainda mais perigosa e difícil de identificar. A paralisia que brota quando se confunde a felicidade com um sofá. Tem um sofá na tua casa? Aquele sofá que quando a gente deita, parece que ele abraça a gente, você não quer sair nunca mais de lá? Então, aquele sofá é para alguns momentos do seu dia. Não é para você passar o resto do seu dia lá, o resto da sua vida lá. E o padre fala, para muitos, a felicidade se confunde com o sofá. Isto resulta mais conveniente de não ter jovens vigilantes, desejosos de responder ao sonho de Deus e aspirações. Mas a verdade é outra. Queridos jovens, não viemos ao mundo para vegetar. Fala para essa pessoa que está ao seu lado. Você não veio para vegetar. Para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar marcas. Agora você vai falar para esse mesmo irmão, você veio para deixar marcas. E para você jovem que nos acompanha nesse momento,
Você não veio para vegetar. Você veio para deixar marcas. Mas quando escolhemos a comodidade, confundindo a felicidade com o consumo, então o preço que pagamos é muito, mas muito caro. Perdemos a liberdade. O Papa ainda nos fala, Jesus é o Senhor do risco, não o Senhor do conforto. Se você está seguindo a Deus, achando que você vai ter o conforto, sinto lhe informar, Jesus é o Senhor do risco. Ele não é o Senhor do conforto, da segurança, da comodidade. Para seguir Jesus é preciso ter uma boa dose de coragem. É preciso decidir a trocar o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas. Você é convidado nesta manhã a sair do seu sofá, a sair da sua comodidade, para desbravar novos caminhos até então não andados. O tempo que hoje estamos a viver não precisa de jovens sofás, mas de jovens com sapatos, ainda melhor, calçados com botas. Aceita apenas jogadores titulares em campo. Aqui não há lugar para reserva. Você não foi chamado para ficar no banco de reserva. Na missão de Jesus, todos entram em campo. Todos têm a sua missão. Todos jogam. Todos são chamados. Não há titulares. Não há reservas. Há titulares. Antigamente, eu não sei, eu via com mais frequência. Eu via jovens que colocavam as mochilas nas costas e iam desbravar lugares. Iam viajar, iam para a praia, iam para o meio do mato, assim como estão lá os nossos jovens nesse momento, lá no Radical. Eram jovens que eles tinham sede de conhecimento, sede de experiência, que tinham testemunhos, que tinham histórias. Eram jovens que se alegravam, que se sentiam desafiados. E o desafio fazia eles caminhar. Hoje nós estamos deparando com jovens que vivem toda essa experiência neste sofá. E o mundo tem nos proporcionado isso. A gente fala muitas vezes, eu conheci vários lugares sem sair de casa, porque eu vou lá na internet, eu visito um, visito outro. Mas cadê a experiência? Cadê a experiência de você mergulhar na onda? Cadê a experiência de você se machucar lá no meio do mato? Cadê a experiência de você passar frio, fome? São coisas que parecem ruins, mas essas experiências contam e nos formam e nos fazem amadurecer. Hoje nós vivemos num mundo digital em que os relacionamentos já quase não acontecem. O toque, o afeto. E isso vai nos esfriando. E vai esfriando a sua vocação. E vai esfriando o seu relacionamento com Deus. Nós vivemos um mundo em que é criado um local, um ambiente, depois se você quiser procurar mais sobre metaverso, em que você veste ali um óculos, um equipamento, e sem sair da sua casa, ali naquele sofá, você trabalha, você vai ao shopping, porque já foi criado um shopping virtual, você vai na praça, você se relaciona, você conhece pessoas lá, e dali você, do seu sofá, você faz tudo isso. Tudo isso. E eu te pergunto, onde está a vida nisso? Onde estão os relacionamentos verdadeiros? Onde eu crio um avatar para mim e quando eu volto para a minha realidade, eu já não me aceito mais como eu sou. Hoje nós vivemos um processo de crise de identidade. Os jovens já não se aceitam mais como são. E uma das vezes que a gente estava produzindo um programa do Revolução Jesus, acho que eu não falei, mas hoje eu também estou na apresentação do programa, e o nome do programa era No Filter. Porque os jovens, o que estava acontecendo? Estava tendo um crescimento de cirurgia plásticas em jovens, em adolescentes. E eu fui pesquisar o porquê. Por quê? Porque quando a pessoa ia tirar uma foto, aí ela colocava o lábio de um, o cílio de outro, aumentava a bochecha, afinava o rosto. E aquele jovem tirava uma foto e ali era a perfeição em pessoa. Só que quando aquele jovem, aquela jovem se olhava no espelho, ela não se aceitava. Ela não se reconhecia mais. E é isso que tem acontecido. Nós não nos reconhecemos mais. Porque nós passamos tanto tempo nas redes sociais,
nos relacionamentos digitais que nós já não estamos criando vínculo. Meu Deus, como é bom eu poder falar com uma pessoa e olhar ela no olho e ver a verdade que ela traz no olhar. Como é bom quando eu conto uma história ou conto uma dor ou algo que eu estou sentindo para uma pessoa e eu vejo a lágrima saindo do olhar dela porque eu estou vendo ela se compadecer com a minha dor. Como é bom quando eu junto com os meus amigos e a gente começa a contar a história e ali a gente gasta tempo rindo daquilo que a gente viveu. Não deixe que o mundo hoje tire isso de você. Não deixe que o mundo hoje roube essas experiências verdadeiras, jovens. Nós precisamos voltar a sonhar, a crer, a ser desafiados. E se a gente errar, se a gente cair, e daí? As quedas nos machucam, mas nos ajudam a ter conhecimento, nos amadurecem, nos fazem descobrir quais os caminhos que são verdadeiros e aqueles que são falsos. Triste é aquela pessoa que não tem história para contar. Eu estou aqui com algumas meninas que moram na minha casa comunitária e a gente fala assim, se tudo não der certo no final, pelo menos a gente tem história. Pelo menos eu tenho história para contar, história para rir. E quanto isso faz bem ao nosso coração. Nós estamos sedentos, jovens, de histórias para contar. Eu não sei você o que fala ao seu coração isso. Mas pode ser que neste momento você esteja assim, realmente. O que eu só queria hoje é ter histórias de relacionamentos, amizades verdadeiras. Hoje é o tempo de sair do sofá, da comodidade. Aquela casquinha da semente que nos protegia agora precisa ser quebrada, rasgada. É preciso acontecer uma eclosão. Aquele embrião precisa sair para fora. Aquela casca precisa ser rompida para que você venha a ser aquilo que Deus designou para você. Não tenha medo, não tenha medo. Gente, vocês acham que para mim é fácil estar aqui? Não é fácil. Aqueles que estão próximos a mim conhecem e sabem que eu prefiro estar aí, que eu preciso estar aqui do lado. Mas Deus me chamou, Ele plantou uma semente no meu coração e falou, o seu dom serve para evangelizar. E eu tomo posse. Como filha do Padre Jonas, eu tomo posse e eu falo, Senhor, eu vou. Se tu queres, eu quero. E aí, continuando, porque o meu tempo já está acabando. Quando a semente ela é rompida, aquela casca, sai dela o embrião e aquilo que vai ser a primeira raiz, tem o nome de radícula. Se você quiser anotar o nome depois, para colocar aí no seu cachorrinho, no seu filho, radícula. E quando sai aquela raiz, ela vai para o solo e ali no solo, aquela raiz, ela tem tudo aquilo que ela precisa de nutriente. Ela tem o nutriente e trazendo para nós aquilo que é o nosso talento. Deus se utiliza daquilo que já está no seu coração, aquilo que são os seus nutrientes, a sua personalidade, as suas virtudes, aquilo que é próprio de você. Deus se utiliza da água que é jorrada, que é o Espírito Santo. E a partir daquele momento que as raízes elas vão criando ali, ela vai crescendo, vai pegando firmeza. Assim são os dons dentro de nós. Quanto mais você pratica um talento, quanto mais você faz daquilo, melhor você se torna. Mais aquilo se torna firme. Pregar para mim aqui é difícil hoje, mas já foi mais, porque já houve a primeira vez. E o Senhor tem trabalhado. Pode ser que para você, hoje, no seu trabalho, o primeiro dia sempre é mais difícil. Mas quando a gente começa a fazer uma coisa, vários dias aquilo não vai se tornando fácil. Assim é o dom criando raiz em nós. Só que aqui eu disse que a gente precisa da água do Espírito, da raiz, mas quando a semente cresce e ela passa ali o solo, ela vai atrás de algo, ela vai atrás do sol, da luz do sol. Porque é dali que ela vai pegar toda a energia que ela precisa. Eu não sei se você entendeu, mas quem que é o sol para nós? É Jesus. O seu dom só vai germinar se tiver a água do Espírito e se tiver a luz de Deus. E todo dom que vem de Deus, provém de Deus, ele gera vida.
Ele vai gerar vida onde quer que você esteja. Deus hoje quer fazer isso em nós. Ele jogou a semente, Ele quer que Ele faça germinar. Ele quer que essa semente ela crie raiz e ela quer que ela cresça. Que ela cresça. Assim como essas flores hoje estão embelezando o nosso altar. Hoje é a missão dela. Se ela soubesse que ela ia embelezar o altar do Senhor, aqui na adoração. Há uma missão, há um específico que é para você. Há um chamado de Deus. Um chamado a você desabrochar. A desabrochar. E agora eu convido você a pegar a passagem, que o nosso tempo aqui, do semeador, que está em Mateus 13, 3, 9. Para você que aí está com a sua passagem, com a sua Bíblia. Mateus 13, 3, 9. Mateus 13, 3, 9. É a parábola do semeador. E a palavra diz: o semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto. 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. E nessa passagem, São Tomás de Aquino, ele faz uma observação, ele fala assim, que o próprio semeador é Jesus, que se encarna em nosso meio para semear. E para nós, vendo essa passagem, a gente diria, que semeador é esse? Que semeia no meio dos espinhos, da pedra, de um solo que para nós nunca vai brotar nada. O que o Senhor vem nos dizer com essa parábola é que Ele joga a semente em todos os solos, porque Ele acredita em todas as pessoas. Ele acredita em mim e Ele acredita em você. Pode ser que hoje o solo do seu coração esteja cheio de espinho. Mesmo assim, Ele acredita que essa semente um dia pode vir a florescer, a brotar, a desabrochar. O Senhor está nesta manhã, aqui nesse rincão e aí na tua casa, lançando sementes no seu coração, que Ele fará desabrochar. E eu tomo posse disso. Mas o semeador, que é Jesus, ele não erra. E a semente que ele lança é uma semente boa. Então, se Jesus não erra e a semente é boa, então eu quero te dizer que se a semente vai ou não desabrochar, é o terreno que vai mandar. E quem é o terreno hoje que o Senhor tem lançado a semente, os talentos? Sou eu e você. E diante desta parábola, eu quero fazer uma observação sobre os terrenos. A palavra diz: as sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e comeram. O que acontece? O Senhor, Ele lança semente em nossos meios. Mas como eu disse no começo, se você não ouve e você não entende a palavra de Deus, vem o diabo e rouba. É esses pássaros que Ele fala, vieram e comeram. Nós vivemos numa apatia, numa superficialidade, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós vivemos, e qualquer coisa tira a nossa atenção. É o celular com aquelas notificações, é uma série, é um lançamento de algo, lançamento de outro, e quando você vê, aquela semente que tinha sido lançada, vem alguém e roubou. Com muita facilidade, nós perdemos o foco e esquecemos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Depois, ele fala do terreno pedregoso. A pessoa até recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. O que é mais fácil arrancar? Uma árvore com aquela raiz grande, grossa, ou uma florzinha que não tem raiz?
não tem a raiz em Deus. E esse terreno que a pessoa recebe com alegria é aquela pessoa que eu não sei se acontece no seu grupo de oração, não sei se acontece nos jovens sarados, mas é que acontece também e acontecia na minha paróquia. É aquela que vai no encontro, recebe a palavra de Deus com alegria e ali diante do Senhor faz aquele propósito e aí vai passando o tempo, vai esfriando. E aí, de repente, não foi bem para isso que Deus me chamou. Eu não vou cantar mais não, porque aquela pessoa canta muito melhor do que eu. E você vai se sabotando. Você vai colocando razões para você não servir mais a Deus. Isso daqui eu levo para além da nossa vida. Que você pode dizer assim, o missionário falando, nós falando da palavra de Deus. Mas para você jovem que é estudante, para você que pensa, quantos jovens, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Mas aí quando fala, só que tem que estudar, tem que passar noites de madrugadas estudando para o vestibular. Você tem que ler muito, tem que passar semanas de prova. E aí aquele jovem vai murchando e fala, quer saber de uma coisa? Isso não era para mim mesmo, não. Isso acontece lá na paróquia de vocês? De acontecer um encontro e, de repente, no primeiro dia, aquele salão está cheio. No segundo dia, já diminuiu. No terceiro, só estão os pregadores e os músicos. Os músicos cantam para os pregadores pregam para os músicos. E nós, com muita facilidade, nós esquecemos da alegria que é viver na presença do Senhor. Porque tudo que pede para que nós possamos gastar tempo ali, regando, cuidando da terra, isso muitas vezes desanima os jovens de hoje. E o que acontece? Temos sonhos frustrados, sonhos esquecidos pelo caminho. As pessoas desistem dos seus propósitos. São esses jovens que, infelizmente, hoje nós temos tocado. É essa a nossa realidade. E eu convido hoje, jovem, a você fazer a diferença, a lutar pelo seu sonho, a lutar pela sua vocação. Quanto mais luta, mais valor aquilo agrega. É a sua hora, é um chamado que Deus tem feito para você. E aqui eu vou para o terreno espinhoso, o próximo terreno. São aqueles que ouvem a palavra, mas os espinhos, as ilusões do mundo a sufocam. Estão preocupados com as coisas deste mundo, de crescer financeiramente, das festas, das vaidades, dos consumos. Dificilmente essa pessoa vai conseguir tocar na potência que você é. Porque todas as outras coisas foram sufocando ela. Os espinhos foram matando o sonho dessa pessoa. E por último, a palavra nos fala da terra boa. É aquela terra que quando a gente fala da palavra de Deus, a gente vai lá e se empolga, mas fala assim, eu vou permanecer firme. E vem a dificuldade, você permanece firme. E vem a tribulação e você permanece firme. Porque há em você uma inquietação. E aquela zona de conforto não é para você, porque eu preciso ser melhor, eu preciso dar mais, eu preciso ser o melhor médico, eu preciso ser o melhor engenheiro, eu preciso ser o melhor professor. E tudo aquilo que você vai fazendo, você precisa ser o melhor, não para ser o melhor do que os outros, mas porque você encontrou um sentido naquilo que você faz. E esse é o chamado que Deus nos faz hoje, é ser essa terra boa. A gerar vida onde está. Quando eu falei no começo, aquele que tem a sua semente, o seu talento, germinado pela água do Espírito, ele vai gerar vida onde quer que ele vá. Esses dias eu estava olhando no meu Instagram e eu até republiquei um vídeo que eu achei fantástico. Era uma senhora, uma avó, que ela ia contando como ela fazia as coisas dela na casa dela. E ela falava assim, enquanto eu faço o meu almoço, eu vou rezando, olhando aquele arroz ali e falando assim, Senhor, junta os meus filhos como esse grão de arroz. E aí ela ia passar a roupa do marido dela, e ela falava que o marido dela era um marido bem bonito. E enquanto ela passava a roupa do marido, ela falava assim, Senhor, guarda esse coração, guarda o meu esposo, guarda ele de todas as tentações. E aí depois, quando aí ela ia limpando o sapato do esposo dela, ela falava assim,
Senhor, conduz o caminho do meu esposo, onde quer que ele esteja. Essa mulher encontrou o talento dela. O talento dela tem sido gerado no Espírito porque tem dado frutos na sua família. Você, mais uma vez eu digo, há uma semente, há várias sementes dentro de você que precisam ser germinadas pela água do Espírito, que precisam do sol, que é Jesus. E onde quer que você esteja, as pessoas vão sentir a diferença. Não precisa que você fale não, porque a sua vida vai ser a presença de Deus. Onde quer que você esteja. Se você for um médico, seja um bom médico, que procure a cura para as pessoas. E não sejam como outros médicos que estão tirando, matando bebês no útero da sua mãe. Se você for um bom professor, vá com dedicação e ensine esses jovens a ler, a pensar, a ter vida. Nós somos chamados a ser o melhor que nós podemos ser. Há essa potencialidade dentro de você. Deus já colocou neste embrião dessa semente toda a potencialidade que existe para este dom. Só basta que nós possamos assumir. E já finalizando essa pregação, hoje, como o Rodrigo nos falou, a gente está ali, né? Coração apertado. Mas faz um mês do falecimento do Padre Jonas. E quando eu sentava diante de Jesus para rezar por essa pregação, eu olhei para a imagem do Padre, e aqui nele eu vi um campo, um terreno, que não perdeu nenhuma semente que foi lançada no seu coração. Até hoje nós colhemos os frutos do Padre Jonas. Eu sou um fruto do Padre. Na minha casa há frutos do Padre Jonas. A gente colhe testemunhos do Padre, que gastou a vida dele incansavelmente pela evangelização. Aqui todas as sementes vieram para fora, porque o terreno do coração dele era todos os dias regado pela água do Espírito e pela ação de Deus, porque ele falava para os seus filhos: quem não adorar não vai aguentar. Nós aprendemos com o Padre que nós precisamos da água do Espírito, que nós precisamos da luz que é Jesus, porque nele está a nossa força. O Padre trabalhava os dons dele. Talvez você não saiba, mas o Padre, esse pregador que saía pelo mundo, que transformava a vida das pessoas com a pregação, ele era gago. Quando criança, ele era gago. E ele foi para o seminário e ele pensava: como que eu vou ser um padre assim? Eu preciso pregar, eu preciso dar o melhor. E ali, ele pegava um livro e começava no seminário a ler em voz alta para ir treinando a fala. O Padre, este que gastou a vida sendo tudo para todos. O Padre Jonas, aquele que você vê nos vídeos tocando, compondo. Ele conta no livro, eu acredito em milagres, que uma vez, no dia de Santa Cecília, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, se a música foi importante para o meu ministério, me dê o dom da música. E ali ele viu a oportunidade, entrou na banda, entrou no coral, aprendeu vários instrumentos, aprendeu piano, aprendeu a tocar violão para estar no meio dos jovens, aprendeu a compor. E da intimidade com Deus, os frutos iam desabrochando dentro dele. Este é o Padre Jonas, o que não perdia a oportunidade, que nunca enterrou o seu talento. Quando a gente estava em momentos de oração, o Padre falava assim para a gente: peça todos os dons pela evangelização. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa manhã, no finalzinho da pregação. A pedir a Deus que realmente toque no nosso coração. Que todo o medo, toda a insegurança, tudo aquilo que o maligno tem falado para você, porque às vezes o demônio se utiliza de pessoas falando: você não é capaz, você não dá frutos, em você eu não vejo nada. Não assuma isso para a sua vida.
Mais do que essa palavra que essa pessoa disse para você, é Deus dizendo que há desígnios para você. E não a palavra acima da palavra de Deus. Então eu convido você a se levantar. Porque agora nós vamos rezar pedindo essa graça. E ontem, eu lendo um pouquinho sobre a vida do Padre Jonas, eu encontrei essa passagem que confirmou aquilo que o Senhor estava me dizendo sobre as sementes, sobre os frutos. E eu quero atualizar essa passagem com vocês. Na primeira noite do padre no seminário, ele disse: só um minutinho, só abrir aqui. Ele disse, encontrei. Depois fui dormir. Era a minha primeira noite no seminário. Os meninos pareciam felizes. Já havia um clima diferente no ar. Eram sementes. Tantas sementes que buscavam naquele espaço água limpa e sol para que florescessem. Eram vocações. Vocações que haveriam de levar adiante a mensagem do amor. Havia ali potência, possibilidade. O tempo havia de cumprir o seu papel. E eu quero atualizar essa passagem que o padre escreveu. Já havia um clima diferente no ar, sim, Jesus, já um clima diferente no ar. Pela tua presença, pela tua palavra, pela tua ação. Eram sementes, sim, Senhor, eu posso contemplar um campo onde foram lançadas sementes durante essa pregação, durante a adoração, a pregação do Rodrigo. E eu tenho fé que muitas sementes ainda serão lançadas ao longo desse dia. Tantas sementes, essas sementes que buscavam naquele espaço água limpa e sol para florescer. Eram vocações. Vocações que haveriam de levar adiante a mensagem do amor. E neste momento, eu convido você a realmente tomar posse daquilo que foi dito. Sim, Senhor, eu creio que em nossos corações o Senhor já está trabalhando. E como o Padre Jonas sempre nos pedia, ele nos ensinava ao final da pregação, ele pedia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é esta água que faz germinar as sementes dos nossos corações. Eu te peço, Senhor, sobre este momento, sobre essas pessoas, sobre aqueles que nos acompanham na sua casa, Senhor, que o teu Espírito Santo seja derramado. Que seja derramado em abundância, Senhor, vai germinando os nossos talentos, os nossos sonhos, os nossos propósitos. Eu te peço, Senhor, vai tocando, Jesus, vai quebrando essa casca que muitas vezes nos aprisiona. Aquilo que tem impedido de que nós florescemos, que nós possamos desabrochar. Só o teu Espírito Santo, Senhor, tem poder para isso, tem a graça para isso. Por isso eu te peço, vem, Santo Espírito de Deus. Hoje eu quero ser este solo fértil para ti, Senhor. E vai dizendo ao Espírito Santo da sua vontade, do seu desejo de servir, de ser um bom homem, uma boa mulher, de colocar os seus talentos para servir ao Senhor, para servir na tua casa, para servir no seu trabalho, no seu grupo de oração. Vai dizendo ao Senhor do desejo do seu coração. Vai dizendo dos medos que muitas vezes têm sufocado os seus sonhos. E vai entregando ao Senhor para que Ele faça uma obra nova sobre nós. Eu te peço, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo. Com uma chuva que vai regando e vai molhando o solo, Senhor. Que neste local nós possamos ser tocados por essa água do Espírito Santo. Que todas as sementes, todos os dons, Senhor, eu peço todos os dons sobre nós. Que eles possam desabrochar neste dia. Vem, Santo Espírito de Deus. Levanta o seu braço mais alto que você puder. E pede, canta. Vem, ó água viva, ó água pura.